Os 3 dias na prisão egípcia foram de amargura e tristeza, ao refletirem os irmãos em seus pecados passados. A menos que Benjamim pudesse ser trazido, parecia certa a convicção a respeito deles como espias. Além do mais, pouca esperança tinham em obter o consentimento de seu pai para a ausência de Benjamim. No 3º dia, José fez com que seus irmãos fossem trazidos perante ele. Não ousava detê-lo por mais tempo, pois seu pai e a família que com ele estavam poderiam estar passando por necessidades. José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixe um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Gênesis capítulo 42, verso 18 a 20. Esta proposta de José aceitaram, imprimindo embora pouca esperança de que seu pai deixasse Benjamim sair com eles. José conversava com eles através de um intérprete, e não fazendo ideia de que o governador os compreendesse, conversavam livremente um com o outro em sua presença. Acusavam-se com relação ao tratamento que deram a José. Diziam eles: na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Rubens, que havia formulado o plano de entregar em Dotã, acrescentou: Não vô-los dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Gênesis capítulo 42, verso 21 e 22. José, ouvindo isso, não pôde dominar suas emoções e saiu da presença de seus irmãos e começou a chorar. Quando voltou, ordenou que fosse Simeão amarrado perante eles e de novo entregue à prisão. No tratamento cruel a seu irmão, Simeão fora o instigador e principal ator, e foi por esta razão que a escolha recaiu sobre ele. Antes de permitir que seus irmãos partissem, José deu ordem para que fossem supridos de trigo, e também que o dinheiro de cada um fosse colocado secretamente na boca do respectivo saco. Até mesmo forragem para os animais descansarem durante a viagem também foi suprida. No caminho, um do grupo, abrindo o saco, ficou surpreso por encontrar o seu requitel contendo dinheiro de prata. Dando a conhecer o fato aos demais, ficaram alarmados e perplexos. Então disseram uns aos outros: Que é isso que Deus tem nos feito? Por que deveriam considerar isso como um bom sinal da parte do Senhor, ou permitir a ele que tal acontecimento para os castigasse seus pecados e mergulhá-los ainda mais na aflição? Reconhecia a eles que Deus vira seus pecados e que agora os estava castigando. Em Canaã, Jacó estava inquieto esperando a volta dos seus filhos, e à sua chegada, todo o acampamento reuniu-se ansiosamente em redor deles, enquanto relatavam ao pai tudo o que havia acontecido. O espanto e a apreensão enchia todos os corações. O proceder do governador egípcio parecia implicar algum mau desígnio, e seus temores se confirmaram, quando ao abrirem os seus respectivos sacos, o dinheiro do possuidor foi encontrado em cada um deles. Jacó, por sua vez, em sua angústia, o idoso pai exclamou: Vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda queres levar Benjamim? Tudo está contra mim. Então Rubens disse ao pai:
Pode matar meus filhos se eu não o trouxer de volta. Deixe-o em meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Gênesis capítulo 42, verso 36 a 38. Jacó no momento pareceu relutante, mas a seca continuou, e com o correr do tempo, o suprimento de trigo que fora trazido do Egito estava quase esgotado. Era preciso voltar ao Egito, mas os filhos de Jacó sabiam que era em vão voltar para lá sem Benjamim. Tinham poucas esperanças que em palavras conseguisse mudar a decisão do pai. Então aguardavam silenciosamente que a falta de alimento o fizesse por eles. Cada vez mais negra se tornava a sombra da fome que se aproximava. No rosto ansioso de todos no acampamento, lia o ancião a necessidade deles, e finalmente disse: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Gênesis capítulo 43, verso 2. Judá então aproveitou a ocasião e replicou ao pai dizendo que era inútil voltar para lá sem Benjamim. Naquela altura o ancião não mais podia recusar o seu consentimento, e determinou que seus filhos se preparassem para a viagem. Ordenou seus filhos que levassem presentes ao governador de suas melhores iguarias. Em seguida continuou dizendo: Peguem também Benjamim e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Gênesis capítulo 43, verso 13 e 14. Então retornaram eles ao Egito, e apresentaram-se perante José. Caindo seu olhar sobre Benjamim, o filho de sua própria mãe, ficou ele profundamente comovido. Entretanto, ocultou a sua emoção, mas ordenou que fossem levados para sua casa e que fossem feitos preparativos para comerem com ele. Sendo conduzidos ao palácio do governador, os irmãos estavam grandemente alarmados, receando ser chamados a dar contas do dinheiro encontrado nos sacos. Pensavam que tivesse sido propositalmente colocados ali para dar motivo de os fazeres escravos. Em sua aflição, consultaram o mordomo da casa, relatando-lhes as circunstâncias de sua visita ao Egito. E, em prova de sua inocência, o informaram de que havia novamente trazido o dinheiro encontrado nos sacos, como também mais dinheiro para comprar alimentos. E assim acrescentaram: Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos sacos. O homem respondeu: Paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e vosso dinheiro me chegou a mim. Gênesis capítulo 43, verso 23. Suas ansiedades aliviou-se, e quando Simeão, que fora liberto da prisão, uniu-se com eles, entenderam que na verdade Deus lhe era gracioso. Quando o governador de novo se encontrou, apresentaram seus presentes e humildemente inclinaram-se até a terra. De novo os sonhos de José lhe vieram à mente, e depois de saudar os seus hóspedes, apresentou a seguinte pergunta: Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? Bem está o vosso servo, nosso pai ainda vive. Essa foi a resposta enquanto inclinavam-se de novo. Enquanto conversava com eles, o olhar de José estava repousado em Benjamim. Então assim perguntou: É este o vosso irmão mais novo a quem me falaste? Responderam: É esse sim, meu senhor.
Então José, olhando nos olhos de Benjamim, lhe disse: Deus te abençoe, meu filho. Mas, dominado pelo sentimento de ternura, nada mais pôde dizer. Entretanto, entrou em um quarto separado de seus irmãos e chorou amarguradamente. Algum tempo depois, tendo José se recuperado de suas emoções, voltou e todos deram início ao banquete. Pelas leis de castas, os egípcios era vedado comer com o povo de qualquer outra nação. Os filhos de Jacó tinham, portanto, uma mesa só para si, enquanto o governador, por sua elevada posição, comia só, e os egípcios também tinham a mesa separadas. Quando estavam todos à mesa, os irmãos de José ficaram surpresos em ver que estavam sentados em ordem exata conforme a idade de cada um. José apresentou-lhes as porções que estavam diante deles, mas a de Benjamim ficou 5 vezes mais de qualquer um deles. Por este sinal de favor para com Benjamim, a intenção de José era averiguar se seu irmão mais moço era olhado com inveja e ódio que para com ele foram manifestados. Supondo ainda que José não compreendia sua língua, os irmãos conversavam livremente entre si. Assim ele teve oportunidade de conhecer seus verdadeiros sentimentos. Pelos demais, José ainda não estava satisfeito com as provas dadas pelos seus irmãos de suas mudanças. Desejava ele ainda mais provas. Então, ao os despedir de volta para sua casa, José fez algo que para ele seria uma prova derradeira da mudança de seus irmãos. Apesar do perdão já ter-lhes lhe concedido há muito tempo antes, José precisava agora saber se podia voltar uma relação familiar com eles. E para isso esse último teste era de extrema importância. Se passassem por ele com êxito, José se revelaria a eles. Caso contrário, os despediria como se nunca tivesse os visto antes. Essa última prova de José para com seus irmãos é o assunto que veremos na nossa próxima lição. Que Deus os abençoe e até a próxima.